Professor, mas pensando dessa forma, a importância para um país controlar a produção de metais, por exemplo, os refratários é estratégicos, é extremo. Quer dizer, quem não fizer, quem não pensar dessa forma, talvez teremos problemas no futuro. Com toda certeza. Um país que vamos dizer assim, desconsidera a sua indústria refratária é um país que não sabe por que vai existir. Então, como eu comentei agora há pouco, se você pensar bem, as guerras que houveram no mundo, pensando bem, parecem ser coisa de compadre. Porque minhas pesquisas, o que eu tenho estudado, tenho lido nesses meus 30 anos de refratarista, é que em todas as guerras, nenhuma indústria refratária, indústria onde se produz refratário estrutural, refratário para a indústria de cimento, petróleo e aço, nenhuma indústria dessa foi bombardeada durante as guerras. O pessoal bombardeava normalmente a indústria metal-mecânica e a indústria petroquímica. Só que ele se esquece o seguinte: não existiria a indústria metal-mecânica nem a petroquímica se a indústria de refratário não estivesse fornecendo o refratário para aquelas indústrias subsidiárias. Então, a guerra é um negócio de compadre. Por quê? Quem ganhasse a guerra teria certeza que ele tinha que ter a sua indústria de refratário preservada, tanto a sua como do seu inimigo, que eventualmente ele pudesse vencer. Porque, se ele quisesse emolumentos de guerra do seu inimigo, a indústria de refratário do inimigo tinha que estar funcional, né? Então, eu acho que isso é uma coisa de compadre, né? Infelizmente, morreram tantas pessoas por uma coisa de compadre, né? Um acordo de compadres. Então, só para dar assim vamos dizer assim, um embasamento histórico e dizer da importância da indústria de refratário. Para você ter uma ideia, uma unidade monetária aplicada na pesquisa e desenvolvimento e na produção de refratários, ela gera 300 unidades na ponta. Ela é uma indústria multiplicadora enorme. Então, por isso que você tem uma ideia, sabe quanto de refratário se comercializa no mundo? Em torno de 14 bilhões de dólares. Não é nada perto do que eles funcionalizam, do que eles habilitam. Entende? 14 bilhões de dólares de refratário, quanto o mundo gera, de uma maneira geral, de PIB em tudo? O quê? Quantos trilhões? Só os Estados Unidos são 14 trilhões de PIB. E você vê, no mundo inteiro, a indústria de refratário vende 14 bilhões de dólares. Então, uma indústria que ela vende pouco, mas gera muito. Entende? Então, e é uma indústria interessante também, do ponto de vista cerâmico. O professor Elson talvez não vai gostar disso, mas do ponto de vista cerâmico, se você faz um capacitor de titanato de bário, titanato de estrôncio, ou um PZT, né? Você produz ele, no final da ponta ele vai custar R$1. Certo? Você enche os porta-malas do seu carro com R$1 de capacitores, você vai vender R$1.000 num dia. Sabe quanto custa um tijolo de magnésia grafite, que é utilizado no revestimento refratário de um convertedor, onde se produz aço, um convertedor LD? Um tijolo desse custa da ordem de $300. E um revestimento de um convertedor fica da ordem de 10 a 15 milhões de dólares. E a cada 4 meses esse revestimento é trocado. Então, do ponto de vista também de valor, o refratário tem valor, né? Tem valor. Embora o mundo hoje, com as crises, as indústrias de refratários fizeram as suas uniões, porque ficou um negócio meio autofágico. Os refratários começaram a durar demais, entende? E os usuários foram se acostumando a ter coisas que não acabavam. E aí, então, as indústrias tiveram que se fazer os seus merges, em inglês, né? Mas fazendo as suas uniões, e hoje o número de indústrias refratárias no mundo é pequeno. Então, o país que depender dessas indústrias está meio complicado, porque se essa indústria estiver localizada num país que vai entrar em conflito com ele, eles não vão exportar. Veja o caso da China hoje. A China não está exportando mais bauxita. O governo chinês proibiu a exportação de bauxita. E é um material estratégico para se fazer refratários da classe que a gente chama, da classe de alta alumina, que são refratários burros de carga, trabalham em qualquer situação.
Então, desconsiderar ou negligenciar a indústria refratária é um erro histórico. Pode levar a complicações de um futuro muito ruim para as nações. Então, para terminar, como nós estamos aqui no centro, que é devotado à nanotecnologia, o que eu devo dizer é o seguinte: os materiais refratários são indevidamente considerados como materiais não nobres. Por quê? Porque eles são pesados, microestrutura grosseira e assim por diante. Mas a carga de nanotecnologia que eles levam é muito grande. Se você vê hoje os concretos refratários, a carga de nanomateriais, ou nanopartículas que eles levam, é muito grande. E o que se está conseguindo também nos agregados refratários. Os agregados são partículas de caráter refratário que são misturadas para dar o esqueleto de um material refratário. Os agregados refratários hoje estão sendo carregados com nanopartículas para dar sinergia. Então, se aproveita de vários... Por exemplo, temos vários materiais que trabalham melhor em situações diferentes. Então, eu uno tudo isso, colocando num só nanopartículas de todos eles, para dar o que a gente chama de agregados polifuncionais, que são estratégicos para os refratários. Então, a nanotecnologia também está contida nos refratários, porque se você for ver a escala de um material refratário, ele é grande, mas à medida que você vai picando ele, você chega a nanomateriais, que é ali que está o âmago do seu desempenho. Se imaginarmos que os materiais refratários têm tamanha importância e a nanotecnologia luta em entendê-los, as suas aplicações e suas vertentes, a área de materiais refratários poderia colocar, ou pelo menos é colocado, como uma área de alta estratégia para um país em desenvolvimento como o Brasil. Por isso que aqui no Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos se estudam tanto e se aperfeiçoa-se tanto nessa importante área.